Olá, amigos, eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te alcançar onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, eu sou o idealizador da página Evangelista Digital, um projeto Ungidos para Evangelizar, algo que Deus colocou no nosso coração, é o desejo dele para cada um daqueles que são verdadeiramente cristãos. O nosso objetivo é sempre compartilhar algo de Deus e experiências pessoais para com a palavra de Deus e para com as coisas que Deus tem nos dirigido e nos conduzido para que a gente possa fazer. Eu quero chamar a sua atenção hoje para um texto que está no livro de Marcos, no capítulo 9. E se você quiser, você pode ler o capítulo 9 inteiro. Eu quero me ater só até o versículo 29, você pode ler do capítulo 9, versículo 1 até o 29. Nós vamos nos ater a esse texto. Fala sobre Jesus no Monte da Transfiguração, a vinda de Elias e a cura de um jovem endemoniado. O Senhor Jesus ele estava no Monte da Transfiguração em oração, ele teve a visão, de Elias e de Moisés, ambos apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração, e o seu rosto, de acordo com que ele estava ali em oração, em comunhão com Deus, diante da aparição de Elias e de Moisés, e o seu rosto resplandeceu. Por isso, do nome transfiguração. Então ele foi transfigurado. Uma nova forma, um novo brilho espiritual, um brilho celestial estava sobre a vida de Jesus naquele momento. E em determinada ocasião, após esse evento, eles desceram do Monte da Transfiguração e se depararam com um jovem endemoniado. Saiba, apenas alguns discípulos estavam com Jesus, não todos. 3 discípulos estavam com ele. E esses 3 discípulos, se não me falha a memória, que estavam com ele, tiveram a oportunidade de presenciar tudo aquilo que aconteceu. Tá? E Jesus os advertiu, não digam para ninguém o que vocês viram. E eles seguiram o caminho. Ao descer do monte, eles se depararam com uma situação em que um jovem endemoniado estava numa situação horrível, possuído por um demônio, por demônios. E naquela ocasião, os discípulos que não estavam com Jesus no monte estavam tentando expulsar esse demônio lá no corpo desse rapaz. O pai do rapaz também estava numa situação de desespero. Fariseus estavam por ali também tentando resolver o problema do rapaz. Com certeza, uma tentativa vã, porque ninguém conseguiu resolver o problema do rapaz. Resumindo, aquela situação chamou a atenção de todo mundo. Jesus expulsou, viu que estava havendo ali uma disputa, todo mundo concorrendo para ver qual que era, o que ia dar, o que não ia dar. Tipo uma batida de carro, né? Você já viu o que acontece com as pessoas? Todo mundo quer ver, quem está no trânsito quer dar uma desacelerada, começa a engarrafar. Então, quando Jesus percebeu que estava chamando a atenção, o diabo estava querendo se sentir dono daquela situação, ele expulsou aquele espírito do corpo do rapaz. Então ele disse, espírito mudo e surdo, sai desse corpo. Naquele momento, o espírito se debateu no corpo do rapaz, tentou, de certa forma, resistir à ordem do Senhor Jesus e permanecer no corpo, mas ele foi obrigado a sair. E largou o corpo do rapaz, de maneira que todo mundo pensou, esse daí morreu. Só que, detalhe interessante, Jesus foi até ele, o tomou pela mão e ele se levantou. Quero até fazer um parênteses aqui sobre essa questão de Jesus de levantar. Se você está indo em algum lugar que você está caindo pelo poder, saiba, quando Jesus ele encontra você, você está caído e ele te levanta. É diferente. Você não cai por poder de Deus. O poder de Deus te levanta. Só um parênteses. Fechamos o parênteses, voltamos à situação. Qual é o nosso enfoque aqui? Jesus mandou o demônio embora e
resolver um problema que estava sendo familiar e que estava, de certa forma, afetando a sociedade, porque estava chamando a atenção das pessoas. Aquilo estava desestabilizando todo mundo por ali. Então Jesus veio e trouxe a paz que liberta, a paz que curou aquele rapaz e a autoridade que o livrou das forças do mal. Saindo daquela situação, Jesus foi chamado em particular pelos discípulos e eles indagaram o Senhor: por que nós não podemos expulsar esses demônios? Eu, como homem, estou aqui, confabulando. Eu, como homem, imagino que aqueles discípulos que ficaram intrigados com aquela situação, eles devem ter se perguntado: o que a gente tem de diferente dele que ele expulse e nós não? Então Jesus respondeu: a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, é preciso haver uma consagração, é preciso haver uma dedicação espiritual antes, uma entrega antes, uma devoção antes. Sabe, queridos, vocês que estão aqui me assistindo agora, eu tive a oportunidade de ontem estar orando e buscando a presença do Espírito Santo, e eu estava tão cheio dessa presença que minha mãe mora ali na esquina, um prédio ali na esquina, e eu saí aqui da casa, vou lá. E eu fui aqui depois de orar, rapaz, aquele calor, aquele fervor, e logo no momento que eu passo pela esquina eu cruzo com um rapaz me pedindo dinheiro. Então eu não respondi nada, esperei ele fazer o pedido, olhei para ele nos olhos e disse assim: olha, eu não tenho dinheiro nenhum para te dar, mas eu vou te dar algo, se você quiser, que é muito maior e muito mais forte do que qualquer coisa que você esteja procurando. Ele ficou me olhando e ele disse, eu disse: você aceita? Aceito. Eu falei: o que você realmente está procurando? Ele disse: olha, eu estou procurando uns palitos para completar um dinheiro para eu comprar uma pedra de crack, para que eu possa fumar. É isso que eu estou procurando agora, eu estou num desespero. Então eu disse: você quer que eu faça uma oração por você agora, para resolver esse problema? Você acredita que Deus te encontrou aqui? Naquele momento de fé mesmo, aquela autoridade do Senhor, eu quero. Então feche os seus olhos. Ele pôs a mão no coração, eu pus a mão no ombro dele e orei ao Senhor e disse: Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então que esse rapaz possa mudar o curso da sua vida a partir de hoje pelo poder do Senhor. Então aquele rapaz, depois da oração, ele me disse: poxa, isso aqui foi uma coisa diferenciada na minha vida ultimamente. Nunca vi isso. Então eu hoje percebo que eu preciso urgentemente voltar para a clínica de reabilitação. Deus está me chamando. Eu tenho uma filha de 2 anos. Enfim, contou um pouco da sua vida e eu disse: olha, vá com Deus. Aí você me pergunta assim: Davi, quem te mandou naquela esquina, naquela hora? Eu nem ia sair. Foi Deus que me mandou naquela esquina. E é assim que Deus usa as pessoas que querem servi-lo, que têm buscado. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, não é essa a ideia, mostrar para você que eu sou bom. Ainda porque eu nem conheço aquele rapaz, nunca o vi. Acredito que se eu nunca o vir novamente, eu tenho certeza que Deus está vendo ele onde quer que ele esteja. E se ele voltou para a clínica e se ele realmente quer um recomeço, a partir de ontem, Deus o libertou em nome do Senhor Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para a seguinte situação: busque a autoridade de Deus. Ela é a única que pode dar condições para você não só vencer o mal que estiver dentro da sua casa, mas também pode vencer o mal nas pessoas que cruzarem o seu caminho, sejam elas quem forem. Se você se preocupa em ser um cristão verdadeiro, um cristão fiel, um cristão usado pelo Senhor, peça para Deus usar você nesse sentido. Você vai ver coisas extraordinárias. Eu estou com um sentimento tão bom, tão gostoso de ter sido usado por Deus, e eu não pude guardar isso para mim, estou compartilhando com você. Se você deseja, peça e Deus irá te usar de maneira extraordinária. Que Deus te abençoe, que Ele possa te usar a partir de hoje.